Bem-vindos a essa live. Hoje, quando a gente abre as inscrições do nosso workshop de cura e restauração bíblica, você já pode ir no link aqui na nossa bio e já se inscrever. As inscrições vão ficar abertas essa semana e na semana que vem nós já iniciamos esse workshop. E hoje nós vamos estar falando sobre o poder do nosso sim. A gente vê nas escrituras e nós vemos na nossa vida o quanto o nosso sim, a nossa posição, ela é estabelecida e ela é poderosa. Vamos chamar o Marcelo, que eu não tenho aqui. Já vai convidando as pessoas para aparecerem, para virem junto, para estarem aqui. Eu já estou aqui convidando todo mundo. Vamos lá. E aí, amor? Oi, amor, tudo? Tô fazendo um convite para todo mundo aqui. Tudo, acabei de tirar da internet aqui. Ótimo. Acabei de tirar da internet aqui, botei na internet o telefone. Se o pessoal puder dar um feedback para nós, saber como é que tá som, como é que tá a imagem. Para mim tá tudo bem aqui, Jaque. Tá tudo bem aqui também. Ótimo. Que coisa boa estar junto de novo, né? É verdade, já dá uma saudade, né? Tá, né? Tem um pessoal aí já conosco, que legal. Gente, boa noite. O poder do sim, né, Jaque? O poder do nosso sim. Bom, a gente celebrou essa semana, pessoal, nossos 15 anos de casamento. Então, como é que a gente não pode nem falar, né, do poder do sim? Pois é, né? 15 anos de sim. Na verdade, 15 anos atrás, a gente disse o primeiro sim para o nosso relacionamento. E depois daquele primeiro sim, vieram tantos outros sim, né, Jaque? É verdade. Para tantas outras coisas, mas também para nós. Às vezes a gente acha que é somente um sim, né? Que é uma vez que esse sim precisa acontecer. Mas a verdade é que diariamente, no nosso relacionamento conjugal, mas não é diferente com o Senhor. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse poder do sim. Mas agora, por que a gente está fazendo essa série de lives essa semana? Bem-vindos todos vocês que estão chegando. Já vão mandando isso para o pessoal, para eles estarem assistindo. Agora, o que acontece nessa série de lives que a gente vai estar fazendo essa semana? É para que você diga sim para o processo de Deus na tua vida. Exatamente. E quando a gente diz sim, sabe, Marcelo, que teve uma pessoa me contatou no direct já faz um tempo, depois ela entrou na minha mentoria. E ela disse assim, eu não sei, né, eu quero, eu não quero. E aí eu me lembro que eu fiz essa pergunta para ela. Eu disse, até quando? Ela me falou, fazem 10 anos que eu estou vivendo dessa forma. Eu disse, até quando tu vai continuar assim? Tu vai viver 10 anos mais dessa mesma forma? Quando é que tu vai dizer sim para ti, sim para Deus e sim para mim? Eu falei isso para ela. E aí ela disse que aquilo foi assim um choque na vida dela. E ela disse, eu vou dizer sim. E existe algo poderoso, Marcelo, que acontece em nós, do jeito que Deus nos fez. Tem até um filme muito cômico que fala sobre sim. Né? Eu não sei como é que é o nome no português, mas é o Yes Man, onde tudo ele tem que dizer sim. Uma pessoa totalmente pessimista, uma pessoa que os amigos convidavam, ele dizia não. Tinha casamento do amigo, ele esquecia e não ia. Tudo era não, tudo era sempre da mesma forma. E aí chegou um momento onde ele foi obrigado a dizer sim a tudo, todas as oportunidades. E ali ele começou a descobrir um mundo completamente novo. Então, o nosso convite para você, para a gente falar um pouquinho, e claro, dentro de uma perspectiva espiritual também, o que significa esse sim que a gente dá? Eu já estou aqui. Na verdade, é parte de tudo dessa perspectiva espiritual, fundamentada na Bíblia, né? Eu lembro que, não muito tempo atrás, a gente estava ministrando um líder, então, de uma comunidade, e ali no questionário, que é um questionário normal, que é um modelo que a gente manda para todas as pessoas que buscam ministração individual conosco, né? Para relatar um pouquinho da sua experiência pessoal, de como foi esse processo de aceitar Jesus na sua vida. E no questionário dessa pessoa especificamente, ele relata, então, olha, para mim, aceitar Jesus não é um evento que aconteceu, é algo que acontece diariamente na minha vida. Eu acho que é um pouco disso que a gente está conversando agora, né? Que a gente relatou nosso casamento, esses 15 anos onde a gente tem dito sim para o nosso casamento, sim para nós dois. Em cada pequeno ponto da nossa vida, cada ponto de decisão, mas não só de decisão. Cada oportunidade que a gente tem de poder renovar, sabe? Eu poder olhar para a Jaque e dizer, meu amor, eu te amo. De certa forma, eu estou dizendo sim no meu coração. Sim,
foi com essa mulher que eu me casei e eu continuo dizendo sim. Eu estou renovando o meu sim, então. Então, acho que essa perspectiva do nosso sim para o Senhor não se resume somente no momento. É precioso demais o primeiro sim. É precioso demais poder entrar em contato com a mensagem das boas novas, do Evangelho de Jesus Cristo, do sacrifício perfeito, do preço completo pago na cruz. Poder apropriar, poder dizer sim, eu entendo. Hoje eu tenho a revelação de que um alto preço foi pago para que eu pudesse ter o privilégio de responder esse convite. Eu não sou forçado, mas eu tenho um convite, então, dado por parte do Senhor, aonde ele diz para mim, eu paguei um preço completo para ti. Tudo que tu precisa é dizer um sim, para apropriar isso, tomar isso como seu, pessoal. Então é incrível demais, Jaque, quando a gente dá o primeiro sim. Quando a gente fala, sim, Senhor, eu aceito, eu escolho, eu me aproprio. Eu desejo ter essa vida contigo. Esse primeiro sim, ele é demais. E na Ele é o verdade, maior hoje, milagre que pode acontecer. Né, e hoje Jaque? nós vamos estar falando sobre 3 sims. Três sim. Oi, pessoal que está chegando agora, bem-vindos. O primeiro sim é esse que tu está falando, Marcelo. É o sim da salvação. É o sim de dizer, eu te coloco no trono do meu coração. Eu estou dizendo sim para Jesus. Eu largo tudo o resto. Eu largo aquela minha vida e agora eu estou entrando para esse sacrifício de Cristo. E eu estou entrando pela porta da salvação. Esse é o primeiro sim na nossa vida cristã. E ele é individual, ele é pessoal, ele não é algo que eu vou transferir para o Ben e para a Sara, que a gente vai transferir. Né? A salvação não vem assim como um clube, né? Que a gente acaba tendo se associando e vai passando de geração a geração. Não é assim. Mas o que acontece é, esse sim é para o Senhor, é o primeiro, é a porta de entrada. Ó, a Gê ali dizendo, eu disse sim para Jesus e sim para Jaque. Aí, Gê, que legal. Olha só. E Marcelo, esse é o primeiro sim. Né? Esse é o primeiro que a gente diz e que abre muitas portas. É uma transformação real na nossa vida. E como a gente disse no próprio casamento, vários outros sims são dados ao longo desse primeiro. O segundo sim, Marcelo, que a gente vai estar falando, é aquele sim que a gente dá para os propósitos de Deus na nossa vida. É. Sabe? É quando a gente começa a dizer assim, Deus, o que que tu quer da minha vida? E ali a gente vê o propósito na maternidade, no casamento, no meu trabalho, nas áreas que eu quero servir o corpo de Cristo. E ali a gente vai se estendendo, tanto chamado, propósito que Deus vai colocando em diferentes estações na nossa vida. E aí a gente chega ao último sim, que é o sim ao nosso processo de cura e de restauração. Uau. O que acontece, Marcelo, é que esse sim para o Senhor é pessoal, esse sim para o propósito de Deus é externo, onde eu estou agindo, onde eu me relaciono e eu sirvo de acordo com aquilo que Ele colocou no meu coração. Agora, esse terceiro sim, ele nem sempre é dito, porque ele tem a ver com o nosso mundo interior. Alguns de nós... Tu ensinou uma frase para Sara que ela não para de falar. Ela diz, mamãe, tu sabe o que tu sabe, mas tu não sabe o que tu não sabe. Fala para nós por que isso, amor. Tu que ensinou para ela. Sim, aqui teve um tempo onde a Sara falava, papai sabe tudo, papai conserta tudo, e eu precisava ser real com ela, mas ao mesmo tempo eu não queria desiludir, né? Porque a cabeça de uma menina de 4 anos, 3 anos, então, quando eu comecei a ensinar isso para ela, eu não queria que ela perdesse aquela imagem de papai super-herói. Então eu disse para ela, papai sabe tudo que o papai sabe. E o papai ainda não sabe o que o papai ainda não sabe. Mas o papai está aprendendo. Agora, Jesus sabe tudo. Jesus ensina a gente tudo. E ela sempre fala isso daí. Ela gosta de repetir. My daddy knows everything he knows. My dad doesn't know the things he doesn't know yet. Falando em inglês, Isso né? é Meu tão papai sabe forte. tudo que já sabe, mas meu papai ainda não sabe as coisas que ele não sabe. Isso é tão forte, Marcelo, porque vamos pensar para a nossa vida, não só uma criança de 4 anos que talvez não tenha noção do que ela está falando. A gente Exato. sabe tudo aquilo que a gente sabe. Tudo que a gente sabe.
Mas a gente não sabe ainda aquilo que a gente não sabe. Agora, o ponto é, a gente tem muito mais coisas que nós não sabemos, em comparação àquilo que a gente já conhece, que a gente já sabe, né? E às vezes tem aquela ilusão que eu já sei o que é bom para mim, eu já sei o que eu preciso, eu já sei qual é o chamado de Deus para minha vida, eu já sei qual é a minha identidade no Senhor. Deixa eu falar uma coisa, tem tanto mais ainda que a gente não sabe. Uma vida com Deus, uma vida de infinita transformação, aonde nós só vamos ser moldados à imagem de quem nós realmente somos, na perspectiva de Deus, quando a gente estiver junto com Ele na eternidade. Verdade. Agora, enquanto peregrinos nessa terra, a gente está nesse processo de dizer o terceiro sim. Senhor, eu digo sim para a tua transformação na minha vida. Eu digo sim para começar a revelar para mim essas áreas, onde eu consigo identificar que eu me encontro estagnado, que eu me encontro não desfrutando das promessas, sabe, daquela vida e vida em abundância. E, Marcelo, é no dia a dia. Quando a gente vai fazer esse teste, a Maíla está perguntando, é o 1, o 2 e o 3 nessa ordem? Não. Normalmente a gente aceita Jesus, então é ali a salvação do nosso espírito. Alguns de nós entramos já no processo, né? Onde a gente vai começar no terceiro sim, o processo de cura e restauração. Mas o que normalmente acontece, a gente dá uma invertida. Senhor, ao invés de trabalhar aqui para depois essa restauração o meu trabalho, ali o externo, é o reflexo desse relacionamento, a gente inverte um pouquinho, a gente já começa a ser mão sem ter as coisas aqui dentro resolvidas. E o que começa a acontecer, Marcelo? Eu sempre penso assim, ó, o teste do dia, hoje, meu dia. Teste do dia. Teste do dia. O que aconteceu nesse dia? Ai, se eu começar a falar do nosso, o que aconteceu nesse dia e como eu reagi? Talvez foi em casa com o marido que nós tivemos algo que aconteceu. Talvez são com os filhos. Talvez é no trabalho. Talvez uma expectativa, uma ligação, uma mensagem, um e-mail. Algo que aconteceu. Talvez tudo junto. Talvez tudo junto. Tudo no mesmo dia, né? O que ocupou a tua mente e o teu coração? Nessas três formas, olha só. Como tu vê Deus hoje, como tu viu Deus. Como tu viu a ti mesmo e como tu viu as outras pessoas. Uau. Vamos botar em prática. Como é que eu vi Deus? Quem ele realmente é? Deus é soberano, ele sabe todas as coisas. Financeiramente, ele é o meu provedor, não é o meu trabalho, não é a economia. Quem ele disse, as promessas que ele colocou sobre mim, o cuidado que ele tem com os meus filhos e as promessas que ele fez, ou seja, Deus. Como é que eu vi Deus? Ou eu entendi, ai, Deus está me castigando hoje, olha só, Deus está longe, e Deus está brabo, e todas as outras crenças que a gente tem sobre Deus. Depois, sobre mim mesmo, eu sou burra, eu não mudo, viu? Viu? Eu já briguei, eu sempre sou assim, eu nunca vou mudar. O que eu pensei sobre mim mesma durante esse dia? Ou talvez eu usei já muitas máscaras. Talvez eu não penso mal de mim. Mas eu uso máscaras onde olha como eu sou boa. Olha como as minhas ações são maravilhosas. Olha como eu faço a diferença no mundo. E até aí não é problema. Né? Quando a gente sabe quem nós somos. Mas às vezes é uma tentativa para que a gente realmente comece a dizer assim, ai, deixa eu cobrir isso aqui. E outras pessoas, como é que eu me relacionei hoje? Como é que eu tratei eles? Ou se houve algum problema, como é que houve uma resolução? G, não estou falando de ti, estou falando de mim. Só que falar de mim... Ela está falando de mim, G. É falar do ser humano. Está falando de ti, está falando de todos nós. É falar do ser humano. Então, quando a gente coloca a prova no nosso dia, Marcelo, chega de coisas plásticas. Eu sirvo a Deus, eu tenho meu coração restaurado, mas eu acabo dividindo. Isso aqui é Deus, ou seja, no domingo, isso aqui tudo é a minha vida, que eu estou separando, e aí eu sou responsável pela minha vida. Aí Deus não está ali, os frutos do Espírito não estão ali. Eu apenas continuo agindo a partir das feridas, das crenças que eu tenho sobre Deus, sobre mim, sobre os outros.
Muito bem explicado, Jaque. Muito bem explicado. Todos nós passamos por isso. Eu só queria voltar ali ao ponto de a pessoa ali fez o comentário se tinha uma ordem específica, número 1, número 2, número 3, a respeito dos sims, né? Muitas pessoas, por causa dos dons, dos talentos, elas são lançadas diretamente, né, prontamente para o ministério. A pessoa que é bem desinibida, gosta de falar, bem falante, normalmente essa pessoa vai ser oportunizado para ela, vai ser colocado, então, oportunidade de poder pregar, né? Se a pessoa gosta de falar, se a pessoa tem boa lábia, se a pessoa tem uma boa dicção, enfim, aquela pessoa que realmente tem uma boa apresentação, boa comunicação. Já a pessoa que canta, por exemplo, pessoa que toca um instrumento, que é dotada, então, de dons e talentos musicais, essa pessoa também vai ser oportunizado para ela, né? Então, ali, de poder estar guiando, liderando louvor, liderando adoração. E essas pessoas já ingressam numa comunidade cristã e já são colocadas de pronto a uma posição de servir. Agora, aquela outra pessoa que, então, ela entrou em contato com essa mensagem da cruz, essa mensagem tão linda, do preço tão precioso que Jesus pagou para nós, para resgatar filhos e filhas para o Pai. Então, eu entro em contato com isso e dentro de mim grita, cada célula dentro de mim grita, porque sobre a minha vida repousa um chamado evangelista, por exemplo, né? Que é uma coisa assim que é enfatizado sobre a pessoa, então, né? Nesse exemplo. Essa pessoa, ela provavelmente vai ser colocada numa condição onde ele vai ser linkada a uma função, né? Servindo na congregação, servindo na igreja. O que é incrível, o que é maravilhoso. Com certeza. Agora, isso acontece com bastante frequência, esse é o ponto que eu quero fazer. Então, muitas vezes, esse segundo sim ali, de começar a servir, ele vem nessa ordem, ele acontece antes, por causa disso. Por causa que os nossos talentos externos, aquilo que as pessoas olham para nós e conseguem reconhecer, normalmente isso acaba oportunizando para nós, né? As pessoas reconhecem que sobre a nossa vida, Deus colocou dons e talentos, e essas pessoas desejam ver esses dons e talentos. Normalmente os líderes de uma congregação, eles desejam ver isso sendo colocado de forma ativa para abençoar a família de Cristo, então uma comunidade, uma congregação, uma igreja, seja o que for, né? Então, normalmente, esse sim para uma função, um cargo, vamos dizer assim, na igreja, ele acontece antes do terceiro sim, né? Isso em grande escala, principalmente, eu ia dizer Brasil, mas isso não se limita somente à nossa nação, né? Não, isso é em todo lugar, isso é característico da humanidade. Porque a gente conhece as pessoas por aquilo que a gente vê. A gente não conhece as pessoas pelo Espírito, né? A gente tem essa dificuldade de enxergar o potencial, ou seja, o cerne, a essência de quem Deus criou em cada um. Naturalmente falando, isso é impossível para nós. A gente consegue identificar as pessoas a partir daquilo que elas demonstram para nós. Então é natural que esse segundo sim ele aconteça antes do terceiro. Agora, quando a gente começa a servir aos trancos e barrancos, a gente vê que na nossa vida tem tantas coisas ainda que precisam ser tratadas pelo Senhor. E a palavra diz, né, Jaque, 2 Coríntios 7:1, ora, amados... Aí eu marquei aqui. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Só que o que acontece, Marcelo, dentro de tudo isso que tu falou? Esse terceiro sim, que é o sim ao processo de cura e restauração na nossa vida, ele não é oportunizado por alguém. Entende? Ele não é simplesmente, olha, tem um furo e tu precisa vir aqui. Vai exigir de mim eu poder dizer sim. O processo de Deus na nossa vida é o que diferencia aonde a gente chega nos níveis em Deus. Não é que Deus tem filhos favoritos, são aqueles que decidem, eu digo sim ao processo. Porque o processo de cura e restauração significa o seguinte, é perdão, é permitir ele entrar naqueles lugares de dor, naqueles quartos escuros, naquelas coisas que eu já prometi a mim mesmo, que a cruz já levou tudo, eu não preciso mais olhar para trás, eu não preciso mais fazer isso, certo?
E o que acontece? Esse terceiro sim. Esse terceiro sim, ele não tem a ver com os outros, Marcelo. Não, Ele não tem não. a ver com o meu marido. Ele não tem a ver com a minha igreja. Ele não tem a ver com as pessoas do meu trabalho. Esse terceiro sim tem a ver comigo. Onde eu vou chegar naquele lugar e vou dizer assim, Deus, eu não aguento mais ficar assim. Eu não aguento mais explosões de ira. Eu não aguento mais o meu vício na pornografia. Eu não aguento mais o quanto eu estou desconectada com as pessoas. Onde eu prefiro me isolar do que ter relacionamentos. Então, é aquele lugar, Marcelo, que não é todo mundo que quer dizer sim. Hoje nós vivemos numa sociedade que se tu vai falar a verdade, nossa, tu não está respeitando o coração das pessoas, né? Se a gente for falar a Bíblia como ela é, nossa, por favor, pega mais leve. Não é uma porta larga, é uma porta estreita. Mas o mais lindo de tudo, Marcela, é que nessa mensagem ela não tem condenação. Não. O problema é que a gente está perdendo a oportunidade de viver a vida de Deus em todas as áreas da nossa vida. Uau. A gente se mantém, ok, eu aceitei Jesus, que bom, já ai, não vou mais para o inferno, glória a Deus. Salvação E a gente garantida. continua vivendo a nossa vida. Eu faço de conta que essas explosões de raiva é simplesmente porque eu sou colérica, né? Porque eu sou colérica, então eu posso me expressar assim. Ou, eu tenho uma outra personalidade, então eu vivo me isolando. E às vezes a gente utiliza isso para não permitir aquele processo de Deus. Só que ao invés, a nossa mensagem, minha e tua, e o que a gente entende da palavra, não é uma mensagem de deixa o processo de Deus acontecer. É se tu quer viver a abundância que Deus prometeu no teu casamento, na vida com a tua família, profissionalmente, no teu chamado com Ele, isso vai exigir um sim dolorido. Um sim onde eu vou dizer, eu vou abrir, Senhor. Ai, sabe que cantar no louvor, sabe que recepcionar na igreja, sabe que ser a bambambam no meu trabalho, é isso que me dá alegria. Não é tu. Eu preciso dessas coisas, são essas coisas que me satisfazem. O meu valor vem dali. Tu entende? É poder chegar nesse lugar. E Marcelo, desde o pai Adão, nós estamos escondendo a nossa vergonha. Nós estamos dizendo o seguinte, eu pequei, eu tô vendo isso, eu vou me esconder agora, porque imagina o que Deus vai pensar. Então, com essas vergonhas, para poder dizer esse terceiro sim, eu vou ter que dizer, sabe o que, Deus? Eu vou olhar no espelho. Eu vou olhar aqui para dentro. E a gente se interte muito, né? A gente ama olhar filmes e séries. E a gente se interte, a gente prefere, eu tô sentindo mal. Quantas vezes nós temos pessoas que vêm para nós, essa semana eu preciso de atendimento urgente. Aí ela olha um filme, amanhã ela já acorda um pouquinho melhor, o que ela diz? Ai, graças a Deus, já passou. Ufa, já passou, não preciso mais. Tu entende? É só agora esperando a próxima bomba explodir. Exato. E aí a gente vai avaliar 2021, Marcelo. Quantas bombas? Quantos relacionamentos? Quantas frustrações? Quantas crises de ansiedade? Que na verdade não estão melhorando, mas elas estão piorando. Já que deixa eu falar uma coisa. Glória a Deus pelas dificuldades, pelas provações, porque é ali que a gente vê a nossa real necessidade de continuar dizendo sim para o Senhor. Sim para quê? Para isso que tu disse, já, que as vergonhas e tudo aquilo que seja qualquer fator de idolatria na nossa vida ou coisas que a gente, consequentemente, acaba nos identificando. Se a gente se identifica, quando a gente nos identifica com alguma coisa, a gente forma uma conclusão, uma identidade sobre nós mesmos, né? Essa identidade ela pode ser negativa, geralmente ela é muito negativa, né? Porque a nossa tendência natural é sermos críticos ao extremo com nós mesmos, mas às vezes essas coisas que a gente acaba se identificando, elas também agregam um certo orgulho. São coisas positivas muitas vezes, ou naturalmente que a gente consideraria positivas, né? Uma pessoa forte, uma pessoa
uma pessoa de posicionamento, uma pessoa que tem sempre a palavra, que é uma pessoa que sempre sabe como se portar. E a gente se apega a essas identificações, vamos chamar assim, enquanto a proposta que o Senhor tem para nós é que nós venhamos nos purificar de toda impureza. Porque essas coisas também são impurezas. Elas nos impedem de acessar a essência de quem Deus criou cada um de nós para que nós pudéssemos ser. Na verdade, no momento que nós aceitamos a Jesus, o primeiro sim, a palavra diz que nós já somos transladados ou transportados de um reino para outro reino, né? Do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. E é maravilhoso poder ter esse entendimento, porque a partir daqui eu entendo que na esfera, na perspectiva de Deus, eu já fui feito completo. Nesse mundo, nesse realm, nesse primeiro céu, nós estamos num processo de santificação. Nós estamos num processo de salvação. Sabia disso? A palavra fala que nós estamos sendo salvos. Interessante isso, né? Então, a palavra afirma isso. E essa salvação, ela é uma salvação que diz respeito ao nosso homem interior, ao nosso coração, da onde saem todas as fontes da vida. A palavra fala em Provérbios 4, 23. Sobretudo, guarda o quê? Guarda o teu coração. É porque é dali que saem todas as saídas da vida. Só que é natural que a gente vai se prender com as coisas que são exteriores, né? A gente se apega com aquilo que a gente acaba fazendo de errado, as nossas frustrações, com as coisas que a gente acredita que a gente deveria ser uma pessoa melhor, ou ter atingido um determinado patamar na vida, ou sermos... A gente tem comparações que a gente faz, não sei de onde é que a gente tira, né? São realistas. Mas, na verdade, todas essas comparações e todos esses entendimentos ou identificações, vamos chamar assim, com essas características que a gente considera negativas, as vergonhas, ou até mesmo com aquelas que são positivas, os orgulhos, tudo isso, na verdade, são idolatrias. São deuses que se assentam ao trono do coração, nosso coração, e que impedem a gente de poder permitir que o Deus verdadeiro possa assumir um lugar de direito para ele, o trono do nosso coração. E a partir desse momento, quando Deus realmente vem se tornar Deus na nossa vida, em cada área, ele vai renovando o nosso entendimento, vai trazendo a nossa consciência, quais são essas áreas, o que continua nos escravizando, nos prendendo, e junto com ele, conduzidos por ele, porque é ele quem efetua tanto o querer quanto o proceder. Então é junto com ele que a gente entra por essa estrada, então, de sermos aperfeiçoados na nossa santificação. E isso é maravilhoso, Jaque. Esse terceiro sim, ele é individual. Ele vem quando nós finalmente nos damos conta, seja por causa dos desafios, seja por causa das coisas que a gente está enfrentando, mas coisas que apontam realmente que há espaço para Deus trabalhar na minha vida. Deus deseja assentar no trono do meu coração, no trono mais alto do meu coração. E é maravilhoso poder dizer sim. E Jaque, eu quero dizer uma coisa. Eu amo dizer sim para Deus. No dia de hoje, eu disse sim. Sabia? No dia de hoje, eu disse sim, Senhor, vem, trabalhe no meu coração. Essa semana, tiveram vários momentos onde o Senhor veio, o Espírito Santo, me convencendo do juízo, né? Do pecado e do juízo, ele vem e me convence. Ele começa a me confrontar. Marcelo, por que tu fala o que tu fala? Quando tu está falando aquilo que tu está falando? Por que tu age dessa forma? Então o Espírito Santo vai trazendo à minha consciência essas áreas onde eu tenho reconhecido, então, que tem havido essa identificação. E como eu disse antes, algumas áreas elas me colocam para baixo e também tem aquelas áreas que me colocam para cima, onde, sabe, vai agregando aquele valor, né? Eu acabo nutrindo a minha alma desses valores. Exato. Enquanto o Senhor deseja ser a fonte de todo valor na minha vida. Então é maravilhoso. Oi, amor. E a pergunta, então, acho que para nós que estamos aqui, é exatamente essa. Senhor, qual o sim que eu preciso dar para ti? Qual o sim que tu tem me pedido, que tu tem... E às vezes, Marcelo, tu falou algo muito, muito, muito importante, que às vezes é na dificuldade que eu sou chamada para esse terceiro sim. Uhum.
E eu posso dizer, nós, na nossa vida, nós não fomos chamados para o terceiro sim quando estava tudo bem. Porque quando está tudo bem, a gente não quer sair daquele lugar. Quem é que vai chamar? Entrar num processo de um vaso ter que ser quebrado para fazer um vaso novo. Que nada, se eu estou lá sendo mostrada e todo mundo me olhando como aquele vaso lindo, nossa, para que eu vou gastar tempo nisso? Eu estou ali no melhor. Agora, quando esse vaso se quebra, é o momento de poder dizer assim, não tá bom, não tá legal. Nesses pedaços aqui não estão. E talvez as circunstâncias assim que a gente tem dito, ai, Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? E é um convite para tu dizer sim, sim ao processo transformador de Deus. Eu sou o maior exemplo de uma pessoa que eu só disse sim porque eu ia ser treinada para ajudar outras pessoas. Eu não precisava. Eu já sabia de tudo, eu já tinha a minha vida incrível, maravilhosa, eu era muito no meu esforço, sou uma pessoa muito esforçada, então se eu queria vencer algo, eu me esforçava para vencer. Mas isso tudo é no braço, não é na graça de Deus. Aí sabe o que acontece quando eu faço isso? Aí eu também agora exijo que as outras pessoas conquistem no braço. Olha só. Então, se eu sou uma pessoa determinada, eu vou exigir que todo mundo vença a partir do braço. E se eles não vencem, é porque eles não querem o suficiente. Não tentaram tanto quanto deveriam. Não tentaram tanto, não deixaram Deus vir. Mas, na verdade, não foi nem Deus que veio, tu entende? Foi meu braço. Então, uma das áreas que a gente começa a ver quando começa a ser quebrado em nós, é aquele momento que a gente começa a reclamar. Por que Deus está fazendo isso? Mas eu queria chamar hoje a atenção de vocês para poder dizer o seguinte, gente, é um chamado para esse terceiro, sim. É um chamado para dizer, vem, Senhor, tu que sondas e conhece o meu interior. Vê se há em algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós não estamos aqui simplesmente para passear nessa vida. Nós estamos aqui para deixar um legado. Nós estamos aqui para poder estabelecer o reino de Deus naquilo que nós fazemos. Se é na nossa casa, é na nossa casa. Se é na nossa casa e mais algum lugar que o Senhor tem nos colocado, nisso também. Se é a partir das dores e experiências que nós passamos e a partir do processo de restauração de Deus, eu vou ser aquela voz que clama no deserto e vou dizer, é possível ter uma vida maravilhosa em Deus, mesmo tu tendo passado por, talvez, divórcio, abuso sexual, traumas, rejeição profunda. Agora, quando eu não permito o Senhor vir e reescrever essas histórias, eu continuo naquele sim de salvação, que é maravilhoso, e talvez num sim onde eu estou querendo ajudar as outras pessoas, mas é sempre aquele, sabe, mas é que é ruim, né? A minha igreja não deixa eu fazer isso. Mas é que é ruim, né? Porque as pessoas, se elas realmente quisessem, elas estariam lá no grupo de oração que eu comecei a fazer e ninguém vem. Tu entende? Todo mundo é o problema. A humildade, ela não brota de um coração que não consegue entender a graça de Deus em si. E para nós compreender a graça de Deus, é somente quando a gente vê esses pedaços quebrados e a gente chega numa conclusão, Marcelo, eu não tenho como arrumar isso aqui. Não, é verdade. Eu não tenho. Eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, eu tenho um monte de coisa, mas eu não consigo resolver isso. Exatamente. Aí nós somos como crianças para Deus. Porque isso me traz à memória momentos que a gente tenta ajudar os nossos filhos a arrumar o quarto deles, né? Daí eles falam, papai, preciso de ajuda, papai. Tá, mas é tua responsabilidade colocar essas coisas que vocês usaram, os brinquedos de vocês, que vocês tiraram do lugar. É a responsabilidade de vocês de guardar, né? Vocês precisam fazer isso. E é claro que nós, como pais, nós temos que fazer isso, incentivar eles a serem responsáveis pelas coisas deles. Se eles tiram uma coisa do lugar, eles são responsáveis de guardar. Agora tem momentos que a bagunça fica tão grande que eles não dão conta, né? Eles precisam da ajuda do papai e da mamãe, né?
E eu acho que, de igual forma, às vezes nós fazemos uma bagunça tão grande. Alguém colocou antes ali, minha vida, na minha vida uma bagunça tão grande. Né? E às vezes é essa a sensação. Tá uma baderna tão grande. E eu me sinto como uma criancinha que não consegue colocar as coisas no lugar. Eu não sei mais como guardar tudo isso. Eu não sei como administrar tanta coisa. E é tão bom, Jaque. É tão bom que a gente pode dizer sim para um papai que é presente. Um papai que vai estar conosco. Um papai de amor, de misericórdia, que se propõe, que deseja, mais do que se propõe, ele deseja nos guiar nesse processo. Ele deseja revelar cada área do nosso coração que ainda precisa ser trabalhada. Não na força do nosso braço, né, Jaque? Porque senão seria mérito humano. Não, é junto com ele. É reconhecendo, trabalhando junto com ele. Onde nós somos colaboradores com Cristo. Da vitória dele na Ai, Marcelo, que coisa mais incrível. Gente, não sei se vocês estão na mesma vibe que a gente, porque eu tô achando isso maravilhoso. E o fato, Marcelo, eu acho que a gente fala com tanta vontade é por causa da transformação na nossa vida, né? De pessoas que entraram pela salvação, entraram no segundo sim, dizemos sim ao serviço do Senhor. E depois a gente viu, opa, para tudo. Não que é para parar de servir, mas eu preciso olhar aqui para dentro. Alguma coisa está errada. As minhas respostas, as minhas reações, os meus pensamentos, a forma como eu estou enxergando isso aqui, não está legal. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí, Marcelo, é que entra esse workshop que a gente gostaria de convidar todos vocês para participar. É incrível mesmo, Ilza. Gente, esse workshop vai ser o nosso último do ano, onde nós vamos fazer ele totalmente ao vivo, online. Sabe o que é o ao vivo e online? É que a gente vai estar ali com vocês naquele momento mesmo, mas vai ser online. E nós vamos estar passando por todo o processo de cura e restauração bíblico a partir do Ministério Restaurando os Fundamentos. Então, nós colocamos um post agora mesmo para que vocês possam ver quais as aulas vão ter, quais os dias a gente vai se encontrar, quais os horários. Vai ter a gravação desses encontros para que você acesse depois. Mas claro que é maravilhoso se você conseguir estar conosco naqueles dias. Como nunca antes, nós nunca fizemos nenhum dos nossos programas dentro do valor que a gente está oferecendo agora, de R$ 97. Muitas pessoas tinham nos contatado, queriam muito fazer esse programa. Então a gente sabe que agora é o último do ano. Não vamos deixar 2022 entrar e viver da mesma forma. Então tá aí um convite para vocês. Quando a gente for se reunir nesses encontros, a gente vai ver biblicamente o que Deus fala, quais as áreas que precisam ser trabalhadas para que eu experimente esse amor de Deus. Quais as áreas que eu preciso trabalhar para que eu consiga, então, ter essas áreas restauradas. E não somente, o meu comportamento não está bom, então eu vou me esforçar, como a gente falou na obra do nosso braço humano, mas que a gente possa saber qual o processo espiritual de algumas raízes que precisam ser trabalhadas. Então, acho que vai ser incrível. Já começa agora no dia 10 de novembro. Quero que vocês, o link já está ali na bio, quero que vocês se inscrevam, mande para muitas pessoas esse post, que a gente possa ter uma turma maravilhosa. Eu não sei vocês, mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu tô dentro. Nossa, eu tô cheio de expectativas já. Eu acho que vai ser um tempo incrível. Eu sinto que vai ser um tempo incrível, que o Senhor tem realmente proposto para nós poder, poder simplesmente derramar, né? Derramar de tudo isso que o Senhor tem colocado, depositado nas nossas vidas, em larga escala. Poder oportunizar isso para tantos mais. O Senhor colocou no nosso coração um desejo de poder, poder ministrar o nosso povo, poder ministrar a nossa nação. E isso não é de agora. E eu sinto que, como a gente falou aqui agora, né, ao longo dessa live, que em momentos onde o nosso coração ele é exposto por causa de situações que acontecem na nossa vida, por causa de tribulações, circunstâncias, enfim, nosso coração ele é exposto. Nosso coração ele começa a gritar, ele começa a trazer a nossa consciência, então, a nossa necessidade. Tem tanto mais de Deus que eu ainda não estou experimentando na minha vida.
sabe? E a gente começa a se dar conta que a gente tem áreas dentro de nós que precisa de um encontro transformador com Deus. Então, eu e a Jaque, como a gente tem colocado aqui, a gente tem experimentado disso. A gente tem tido a oportunidade de testemunhar muitas pessoas, passar pelas ministrações. É claro que a gente entende que é um número bastante seleto, né? Porque existe um preço que é um preço que... Gente, assim, se for cobrar por alguma coisa, acho que não existe valor para cobrar algo assim, né? Na verdade, a gente está oportunizando isso com um valor bem acessível, justamente para abrir, né? Fazer isso em larga escala. Então, E, na verdade, Marcelo, é para aquelas pessoas que já estão prontas. A gente tem feito vários cursos ao longo de 2020 e 2021. Mas a gente sempre sabe que tem algumas pessoas que não têm condições de entrar nos nossos cursos. exatamente. Elas falam conosco, elas querem muito. Então, essa é a oportunidade delas. E que lindo, né? Que Deus provê para cada uma das nossas necessidades. Então, tá aí o convite. Gostaria que vocês fizessem agora um print dessa nossa live, um sorriso bonito, amor, para que vocês possam colocar lá nos stories de vocês e fazer uma divulgação desse nosso workshop. Claro, Gê, claro que pode, com certeza. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Nós vamos ter várias lives essa semana, tá? Onde a gente vai estar conversando bastante, esse bate-papo, assim, eu e Marcelo. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, antes de fechar as inscrições, a gente também vai ter mais perguntas e respostas sobre esse workshop. Nós também vamos, se tiver pastores e líderes aqui, nós vamos disponibilizar uma forma de toda a tua congregação fazer parte desse workshop, sabia? Exatamente. Então, tem um preço específico para a congregação, R$ 497 para todos os membros participarem. Então, se por acaso vocês querem também falar com os pastores, com os líderes, que já entendem essa necessidade, vocês também podem estar abrindo para esse pessoal, para essa galera, porque esse é o objetivo agora no final do ano, que todos possam ter acesso a essas verdades. Uhum. Gente, que grande prazer poder estar com cada um de vocês. E eu quero que vocês entendam que a mensagem aqui é dizer sim para o Senhor. Então tem áreas na vida de vocês hoje que eu creio que o Espírito Santo tem revelado, onde o Senhor tem apresentado, né, desafios e oportunizado então em você um convite para poder dizer sim para Ele. Então, que a gente pudesse encerrar esse momento apenas dizendo sim, Senhor. Eu digo sim para Ti. Verdade. Eu digo sim à Tua obra na minha vida ser aperfeiçoada. Eu digo sim, Senhor, para ter encontros contigo. Eu digo sim para Ti, Senhor, para Tu poder estabelecer as Tuas verdades na minha vida, no meu coração. Eu digo sim, Senhor, para remover toda a idolatria, todo o ídolo que tem se assentado acima do Teu trono no meu coração. Senhor, nesse momento nós colocamos diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, cada uma dessas coisas que nós identificamos, que tem ocupado o trono que é devido a Ti. Nesse momento, Senhor, nós colocamos pessoas, colocamos trabalho, colocamos a fonte das nossas finanças, colocamos a fonte da nossa segurança. E eu gostaria que você pudesse nomear cada uma dessas coisas, à medida que você apresenta isso no como sacrifício no altar do Senhor. Senhor, nós depositamos cada uma dessas coisas diante do Teu altar. E nós dizemos sim, Senhor, para a Tua obra na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque quando nós estamos nus diante de Ti, Senhor, o Senhor remove as folhas de figueira e o Senhor nos dá roupas de couro. Obrigado, Senhor, porque assim como Adão e Eva, quando estavam envergonhados, escondidos, Senhor, de Ti, antes deles serem removidos, Senhor, do lugar que só cabe àqueles que realmente têm condições de se nutrir da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, o lugar que o Senhor tem destinado para cada um de nós, os Teus filhos em Jesus Cristo, antes de remover a humanidade dali, Senhor, Tu revestiu eles do primeiro sacrifício, do primeiro animal que foi morto para trabalhar, tratar com essa vergonha. Eu te agradeço, Senhor, porque da mesma forma como o Senhor não nos deixa nus quando nós entregamos aquilo que tem muitas vezes coberto a nossa vergonha, o nosso orgulho, a nossa pretensão, tudo aquilo, Senhor, que afirma algo sobre nós,
E nós, nesse momento, estamos entregando no teu altar a tua promessa é que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. E o Senhor não vai nos deixar envergonhados. Muito obrigado por isso, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. E eu oro, Pai, para que tu continue ministrando cada vida aqui. É tão bom dizer sim para ti, Senhor. Verdade, Deus. Obrigada. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos na próxima live, quarta-feira. Então vamos lá, 2 coisas eu quero que vocês façam, aqueles que estão aqui assistindo essa live. Primeira, aquela fotinho que vocês tiraram, coloquem nos stories de vocês e nos marquem. E o segundo é, compartilhem aquele post que a gente colocou do workshop. Ou se você já fez algum programa conosco, coloca lá embaixo dizendo foi ótimo, foi maravilhoso. Incentiva as pessoas a estarem conosco nesse workshop. Que Deus abençoe cada um de vocês. Neco! Um beijo! Beijo para vocês. Quem eu vejo aqui que eu também conheço? Ilza, Márcia, G. Quem mais? Quem está aqui? Depois para nós. Cadê Neuza, Dani, abraço para vocês, tá? Foguete está partindo, amém. Gente, beijo para vocês. Coisa boa. Deus abençoe cada um. Beijo. Raquel também está aí. Não esqueci de ti, Raquel. Raquel, verdade. Raquel foi a primeira. Um beijo, gente. Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.